E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reuniram para tratar da nova âncora fiscal do país. Tebet garantiu que o arcabouço fiscal vai agradar a todos, inclusive o mercado. Então, para tratarmos sobre esses assuntos, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem agradecemos demais pela participação. Ministro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Perfeito. Ministro, além dessa informação que eu destaquei, a ministra do Planejamento também disse que esse será um dispositivo com responsabilidade com déficit primário, estabilização da dívida PIB, mas que pretende atender a demanda da Presidência da República de fazer com que o país tenha recursos para fazer com que a nossa nação cresça. Bem, com essas sinalizações, dá para ter uma ideia de como será essa âncora fiscal? Olha, em primeiro lugar, está todo mundo torcendo para que o ministro esteja certo, né? Que o novo arcabouço fiscal seja crível, entendido pelos mercados, simples, impositivo e assim por diante, são características de uma regra fiscal. Agora, eu acho que está muito difícil atender esse raciocínio da ministra, que você vai ter controle de gasto, significa redução do ritmo de expansão da despesa pública, e ao mesmo tempo contentar o presidente Lula, que quer mais dinheiro em investimento. E há uma contradição aí que eu acho que tem que ser resolvida quando a regra for divulgada. Mas eu acho que tem bons sinais no ar. Por exemplo, o secretário do Tesouro Nacional tem reiterado a afirmação de que haverá um controle da despesa, ou seja, um limite da despesa. Algo parecido com o teto de gasto, embora não com toda a força política de um dispositivo constitucional, como era o caso do teto de gasto. Segundo lugar, o simples anúncio da regra fiscal, que, reitero, estamos torcendo para ser uma boa regra, não significa que ela vai entrar em vigor, porque ela precisa da aprovação do Congresso Nacional. E é aí que vai haver o embate de interesses, de grupo de interesse, de lobbies, dentro do próprio governo. Você vai ter entidade do setor privado trabalhando para ter a exceção aos investimentos. O pessoal da ciência e tecnologia vai querer ter o seu pedaço. A educação diz que não pode cortar gasto. Enfim, é esse embate de visões contrárias ao objetivo de uma regra fiscal crível que vai se dar no parlamento. Portanto, nós só vamos poder saber qual é a efetiva regra fiscal e seus efeitos fundamentais, que é na trajetória da dívida pública, depois da aprovação da lei complementar. Tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado. Eu acho que dificilmente essa regra estará aprovada antes de junho. E não será surpresa se o embate, a discussão, for além, né, do atual ciclo do Congresso Nacional e enveredar pelo tempo do recesso no mês de julho. Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Agora seguimos com a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor acha que, se a gente olhar, por exemplo, para a curva de juros futuros, né, que estava mais ou menos em 14% em dezembro, foi diminuindo um pouco, 13,80%, acho que agora está mais ou menos em 13,05%, e a gente também tem a desaceleração da economia no quarto trimestre, menos 0,2%. Isso abre as condições, junto com uma política fiscal mais crível, partindo-se da premissa que você apresente um arcabouço fiscal factível para a redução de juros. A gente já vê até informes no mercado financeiro, por exemplo, na Verde Asset, do Luiz Thurberger, de que pode haver um estrangulamento do crédito, já está havendo, pode levar a uma crise de crédito aberta pelas americanas, mas que afeta outras varejistas, pode gerar um efeito de contaminação, uma cadeia na economia, os bancos param de emprestar, estrangulam esse crédito. Há condições, começam a se formar condições na economia para a redução dos juros, na sua opinião? Olha, mas a percepção do mercado, das consultorias, e é o nosso caso na Tendências, é de que as restrições ao crédito estão contribuindo, vão contribuir para a desaceleração da atividade econômica. E isso, teoricamente, vai abrir espaço, né, para a redução da Selic, porque a desaceleração reduz a força do processo inflacionário. Certo? Mas é preciso ver para crer, entendeu? Por hora,
não há sinais de uma crise de crédito. O Banco Central acaba de divulgar o relatório de um comitê de análise de crédito, dizendo que não há risco de uma crise de crédito no horizonte, né? O que existe é uma maior cautela dos bancos para a concessão do crédito. Isso está afetando particularmente as empresas de varejo, mas não a ponto de configurar uma crise de crédito que levasse a economia rapidamente à recessão. Portanto, eu acho que o Banco Central não vai sair atendendo aos apelos do governo para baixar a taxa Selic logo que divulgar a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal. Eu diria que dificilmente nós veremos uma redução da Selic na próxima reunião do Copom, na semana seguinte a esta, nem no mês de maio. Eu acho que, se for possível reduzir, algumas apostas são de que começa em junho, a nossa, na tendência, é de que começa em agosto. Nós já revimos, na nossa era, no último trimestre de 2023, mas não imediatamente, né? De modo que eu acho que haverá uma decepção do governo, particularmente do presidente Lula, com essa decisão do Banco Central da próxima semana. Pode ser até que o Banco Central gere uma sinalização, olha, as coisas estão se acomodando, e ele vai fazer isso no comunicado, e não uma decisão de baixar a taxa Selic. O Jornal da Manhã recebe hoje, agora, neste momento, para uma entrevista, o ex-ministro da Fazenda, ministro Maílson da Nóbrega, que conversa com a gente sobre o debate do governo sobre a nova âncora fiscal da economia no país. Ministro, é sempre um prazer, o senhor já sabe recebê-lo. Seguimos nossa conversa com a pergunta agora de Alan Gani. Bom dia, ministro. Nós temos algumas regras fiscais bastante importantes aqui na sociedade brasileira. Lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, a meta de superávit primário e, por fim, o teto de gastos que foi abandonado. E de tempos em tempos, estas regras são flexibilizadas, são dribladas. De tal maneira, será que precisa de um novo arcabouço fiscal ou que se cumpram de fato estas regras estabelecidas? Olha, você tem razão, é uma multiplicidade de regras, mas tem que ter uma básica, é a regra de controle do gasto. Sem ela, a despesa continuará ou voltará a crescer a um ritmo superior ao do crescimento da economia, que é o que aconteceu do início dos anos 90 até mais ou menos do 2015, 2016, em que a despesa crescia ao ritmo de 6,5% ao ano, acima da inflação, enquanto a economia crescia 2,5%. Você não precisa ser economista, estatístico, engenheiro, para saber que isso vai dar errado em algum momento, bate no muro, vamos dizer assim. Então, a regra de controle de gasto, ela foi fundamental, embora não cumprida, digamos assim, porque a ideia seria incutir na sociedade a ideia, ou mais forte, de que é preciso definir prioridades e que o país não pode continuar crescendo indefinidamente a sua despesa a um ritmo superior à da própria atividade econômica do país, não é? Enquanto que a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, ela não trata desse tema, ela trata de regras, não é, para fazer orçamento, divulgar informações, enfim, alocar recursos, né? A regra, por excelência, que estabelece um limite ao crescimento da despesa é o controle da própria despesa, certo? A regra de ouro nunca funcionou, porque você sabe que aqui e acolá, quando ela não ia ser cumprida, arranjava-se um jeito de uma aprovação de um crédito extraordinário. E, finalmente, você tem que entender, nós todos temos que entender, que o Congresso Nacional é prisioneiro de uma cultura política da sociedade brasileira. Nós, brasileiros, acreditamos que sempre tem dinheiro, que o governo pode fazer tudo o que ele quiser, não é? Nós, da sociedade brasileira, eu estou me incluindo para dizer que eu faço parte dessa média, vocês também, não é? Nós achamos que não deveria ter controle de gastos, porque não deve faltar dinheiro para ciência e tecnologia, não deve faltar dinheiro para a educação, e é isso que nos levou a essa situação de hoje. O Brasil tem uma situação fiscal periclitante, uma das mais arriscadas do mundo. A União controla apenas 5% das despesas primárias, 95% são despesas de caráter obrigatório, e nenhum país do mundo isso funciona.
A média do mundo é metade. Os governos dispõem de metade do orçamento para conduzir políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da pobreza, assim por diante. A gente é só 5%. Então, no fundo, todas as regras fiscais que estão hoje em vigor não atendem um objetivo básico, que é situar a despesa pública no nível sustentável. Se você gasta 95% em itens obrigatórios, isso não é sustentável. Se a dívida cresce a um ritmo superior ao do crescimento da economia, também não é sustentável. E, finalmente, só existe uma regra básica que leva à virada do jogo, é o controle da despesa. E aí é onde há algum ceticismo, né? Porque com um limite tão pequeno de manobra, uma margem tão pequena de manobra, é muito difícil criar uma regra fiscal que contenha o elemento da despesa, que tenha como referência a trajetória da dívida e, ao mesmo tempo, seja crível, né? Nós estamos torcendo para que isso aconteça. Na minha avaliação, nós só vamos ter essa regra quando nós começarmos a nos aproximar do que prevalece no mundo, né? Repetindo, metade do orçamento para o país definir prioridades. E isso implica a necessidade de rever o gasto obrigatório. E são 5 os grupos de gasto obrigatório: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais como Bolsa Família. Não há consenso na sociedade brasileira hoje, né, de que é possível cortar esses gastos. O Brasil gasta em educação proporcionalmente mais do que os países ricos. Gastamos 6,2%, 6,3% do PIB, os ricos gastam 5,8%. A China gasta 4% e está mandando uma à lua daqui a pouco, né? Então, e a qualidade da educação é lamentável, né? Nós estamos na rabeira dos países que submetem ao teste de qualidade da OCDE, o PISA, né? Portanto, enfim, em resumo, sem uma regra de controle de gastos crível, dificilmente essa âncora fiscal vai ser bem aceita pelo mercado, ao contrário do que está dizendo a ministra do Planejamento. E, em segundo lugar, ela tem que valer depois de aprovada pelo Congresso Nacional. O novo dispositivo para controle dos gastos públicos, em destaque nessa entrevista com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Agora seguimos com a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Ministro Maílson, muito bom dia. Bom, parte da minha pergunta o senhor já respondeu. Eu sou muito cético com essa nova regra fiscal que o governo vai apresentar, justamente como o senhor bem disse, não há nenhum indício que vai atacar a questão do custo da despesa da máquina pública. E se não resolver a questão da despesa, essa âncora é capenga, porque só tem a parte da receita e nunca tem a parte da despesa. Mas o senhor não acha que pode ser uma oportunidade para a sociedade começar a rediscutir, não a questão do gasto, mas da eficiência do gasto? O senhor acabou de citar aí o exemplo, por exemplo, de países que gastam menos que o Brasil e têm uma educação muito melhor. Isso é eficiência do gasto público. Será que não está na hora, não só de tratar a questão dos gastos obrigatórios, que é um tema que o senhor sempre defende, muito importante, mas também da eficiência do gasto? Dá para obtermos saúde, educação de melhor qualidade, gastando menos. E isso não acontece porque as corporações tomaram conta do Estado brasileiro. Nós gastamos dinheiro com a máquina da educação e não com o aprendizado do aluno. Nós gastamos dinheiro com a máquina da saúde e não com o atendimento básico na ponta para o cidadão. O senhor não acha que esta é uma boa oportunidade para trazer essa discussão para a sociedade brasileira? Olha, Felipe, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com a sua análise, o seu diagnóstico. Aliás, não é a primeira vez que nós comungamos em questões envolvendo as finanças públicas, não é mesmo? Nos debates que temos tido em várias ocasiões. Eu acho que tem, Felipe, uma forma de fazer isso, você conhece também, que é o Spending Review. Isso é uma técnica de gestão de finanças públicas, se não me engano, introduzido pelo Reino Unido, em que só você submete anualmente, ou num certo período de tempo, todas as despesas a um exame criterioso, item por item. Isso é o que se chama no setor privado de orçamento base zero, como você bem sabe. E essa regra, infelizmente, não pegou ainda no Brasil. Você pode chegar à conclusão que, em vez de gastar 6,3% do PIB em educação, você pode ter o mesmo efeito, e até melhor gastando 5%.
né? Eliminando desperdício, revendo essa história maluca que a gente criou no Brasil de vinculação de impostos à educação. Essa é uma regra primitiva de estabelecer prioridade, mas que no Brasil virou uma coisa muito aceita, né? Inclusive é uma regra procíclica. O gasto aumenta quando aumenta a arrecadação, diminui quando diminui a arrecadação. E não é assim que deve funcionar o setor público, certo? Você tem municípios, Felipe, você sabe disso, no Brasil, que já não tem mais criança, ou tem um número muito reduzido de crianças, mas o município continua sendo obrigado a gastar 25% de suas receitas de impostos em educação. O que é que faz o prefeito? Começa a inventar gasto, né? Transporte, pinta a escola 3 vezes por ano, porque senão alguém do Ministério Público vai dizer que ele não cumpriu a regra fiscal e ele corre o risco de ir para a cadeia. Então nós temos uma regra tão maluca no Brasil que não gastar pode dar cadeia. Isso tudo tem que ser olhado. Mas para começar, eu acho que o Spending Review, ou seja, a revisão periódica e criteriosa do gasto, é um bom instrumento. Ô, ministro, para a gente encerrar, o governo diz que esse novo limite de gastos pode gerar segurança e começar a baixar a taxa básica de juros, então, que vem sendo muito criticada pelo presidente Lula por ser muito alta, junto com as críticas ao Banco Central, que a gente acompanhou bastante já nesse comecinho de ano. Com razão, essa discussão pode diminuir a partir agora, então, da criação dessa nova âncora? Acho que não. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a âncora só vai ser conhecida lá para junho ou julho. O Banco Central não toma decisões com base numa expectativa do que pode acontecer, menos ainda no Congresso, onde vai ter toda a pressão dos grupos de interesse. Em segundo lugar, porque não é apenas a questão fiscal, embora ela seja mais importante, que determina o processo decisório da política monetária. Você tem outras coisas como a inércia inflacionária, isto é, a cultura brasileira de reajustar preços e salários à inflação passada, né? A questão de controlar os efeitos secundários de choques de oferta, aumento de petróleo, aumento de commodities e assim por diante, né? É esse conjunto que vai levar o Banco Central e ao qual se acrescentará as expectativas dos agentes econômicos, ou seja, as expectativas têm que estar ancoradas, né? E o Banco Central tem capacidade de coordená-las. Quando houver uma queda na expectativa de inflação, aí começa a ser viável, né, a redução da taxa Selic. Eu acho que isso pode acontecer por volta de agosto. E, portanto, a gente ainda teria pelo menos 3 reuniões do Copom para ser possível reduzir a taxa Selic. O novo arcabouço fiscal e os seus desdobramentos em destaque, em discussão com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, que gentilmente atendeu aqui ao nosso convite. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Bom dia ao senhor e, por favor, volte mais vezes à programação da Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adriana, pelo convite. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Boa sexta-feira, bom fim de semana.